Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Mais uma vez, vamos começar uma live bem legal aqui para quem estiver chegando e para quem for ver essa live depois, tá bem? Hoje nós vamos falar, eu vou falar com vocês a respeito dos aprisionamentos. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui na luz. Quem for chegando vai falando aqui pra mim se tá tudo ok. Se o som está bom. Ok? Então vamos lá. Já vai convidando aí quem você quer que assista essa live. Já vai convidando as pessoas que você sabe que gostam, né, deste assunto. Oi, Valquíria, seja bem-vinda, tudo bem? Que legal que você tá por aqui. Tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir e ver bem? Começou uma chuva aqui na minha cidade, agora há pouco, uma ventania, voou até telha. Eu falei, caramba, hoje vai chover, que bom, que ótimo, que maravilha, que bênção, mas vai atrapalhar minha live. Mas aí parou, foi um ventão assim, sabe? Aquela ventania e já foi. Legal. Então, hoje eu vou falar com vocês, né, sobre a importância de você resgatar a si mesmo, né? Resgatar a sua essência, como que você tem vivido, principalmente as pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, aqui no meu Instagram, não é só para mulheres, né? Já me perguntaram isso, aliás, se eu trabalho só com mulheres. Não, eu trabalho com todas as pessoas, né? O ser humano num todo. Então, o meu nicho é com pessoas mesmo, não tem assim um nicho específico ou de homens ou mulheres. Só respondendo aqui a algumas pessoas. Então, assim, quando você chega numa determinada idade, né, principalmente ali depois dos 45 anos, a maioria das pessoas começam a querer, né, dar uma aquietada, né, na mente, uma aquietada na vida. Só que muitas vezes e muitas pessoas não se programaram para isso, né? E aí a gente tem que continuar trabalhando. Aliás, né, hoje com tanta tecnologia, com a vida ficando um pouquinho mais fácil, né? Nós temos um acesso mais fácil a todas as outras coisas, como tratamentos, enfim. Então, a vida do ser humano prolongou, não é verdade? Sim, né? Não é assim, Valquíria? Então, o que acontece? Por estarmos prolongando aí a nossa vida, nós então precisamos nos manter ativos. Mesmo após aí os 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Enquanto há vida, há possibilidades, não é assim? Então, o que acontece na maioria das vezes e com a maioria das pessoas é que ela chega numa faixa etária e ela começa a sentir um desânimo, né? um dissabor na vida. E ela começa a se perguntar, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí é interessante que o Iquinix, seja bem-vindo, não sei se eu falei certo, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nós precisamos estar motivados para dar continuidade, para passar ali o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, aprender coisas novas, porque como tudo está novo, né? Todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, que o mundo mudou, que tudo mudou de uma forma muito acelerada. Então, cada vez mais nós estamos aí sendo, né, estamos cheios de informações, né? É uma enxurrada, uma avalanche de novas informações. E quem realmente não for se adaptando, quem realmente não for se abrindo, quem realmente não for aí se requalificando para continuar vivendo, para continuar prosperando, para continuar inclusive ajudando outras pessoas, que é o caso, né, das pessoas, dos profissionais aí que trabalham com desenvolvimento humano, realmente vai ficar para trás, não é assim?
Então, o que que essa live, né, de hoje, esse bate-papo de hoje é interessante? No que é mais interessante para você que já está assistindo e que vai assistir depois? Eu resolvi fazer um projeto. Por quê? Porque embora eu faça atendimentos, embora eu faça treinamentos, né? Mas eu ainda não estava aberta, eu ainda não estava me permitindo falar sobre certos assuntos, principalmente sobre essa questão, né, da meia-idade, aí como dizem, né? Depois que você chega aos 50 anos. Então, como seria você se reinventar a partir daí? Eu sempre falo assim, como seria nós começarmos a entrar numa combustão, né? Uma combustão por dentro ali, pegar aí toda a nossa essência, toda a nossa força, todo o nosso poder, a nossa motivação. E se você não tem uma motivação, né? Como seria você buscar uma motivação? Você encontrar motivos para continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar buscando, continuar expandindo a consciência para poder ter uma vida muito mais feliz. Porque enquanto a vida, tem, não é assim? Então, eu uso até a simbologia, né, da fênix, porque a fênix, ela tem uma simbologia bem legal, né? Não sei se você aqui conhece, né, Valquíria, a simbologia da fênix. Depois que outras pessoas entrarem na live, for assistir depois, coloca nos comentários o que você sabe sobre a fênix. Então, eu escolhi, né, durante alguns insights, né, emocionais e mentais, eu escolhi a fênix. Por quê? Porque a fênix, ela tem muito disso, né? Quando ela chega no processo de envelhecimento ali, o que ela faz? Ao invés dela, né, ficar ali esperando a morte, esperando acabar, ela se empodera, né, daquela energia que é ela do renascer. É isso aí, Valquíria, o renascer, né? Então a simbologia é o renascer das cinzas. Ou seja, quando você achar que já queimou tudo de si, quando você achar que você já deu todas as suas cartas, quando você achar que você já fez de tudo que você podia ter feito aqui, né, ainda vai sobrar. E aí é o momento de você, então, se permitir entrar nessa combustão, sabe? Emocional, mental, física, e começar a se recriar. Mas se recriar de uma forma que seja legal para você, né? E uma forma que seja legal para todos. E quando eu falo assim, nos reinventarmos, buscando ali, sempre fazendo perguntas, né? O que é possível, além de que você já viveu? O que mais é possível fazer? O que mais é possível você perceber? O que mais é possível você aprender? O que mais é possível que você ainda não considerou? Mesmo estando aí depois dos 50 anos, depois dos 60 anos. E aí eu percebo que falta muita motivação para a maioria das pessoas. E aí o meu transitar, né, no mundo online geralmente é em torno ali de todas as pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Mas nesse projeto que eu estou começando hoje, é para todas as pessoas. Não é só para quem trabalha com desenvolvimento humano, para quem trabalha com coach, para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem ainda pretende iniciar nessa carreira, né, de desenvolvimento humano. É para que você entenda que é possível, que você pode renascer novamente, que você pode recriar a sua história, que você pode fazer tudo novo, de novo, a partir daquilo que você é. Entende? Então coloca aqui nos comentários, Valquíria, se você está entendendo, se está ficando claro. Porque inclusive hoje assim, vai ser pouquinho tempo, porque aqui está chovendo, então, né, tem muita coisa ligada aqui na minha sala, muitos, né, aparelhos ligados, e quando está relampejando e um temporal assim, não é legal ficar com muitas coisas ligadas, né? O que você acha, Valquíria, você que já está aqui? Faz sentido o que eu estou falando? Coloca aqui nos comentários. Legal. Então assim, por que eu estou falando isso?
Porque durante muitos anos da minha vida, né, quem já participou de palestras comigo, quem já participou de treinamentos sabe que eu comecei realmente a trabalhar nesse mundo do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal muito jovem. Então são muitos anos aí trabalhando com pessoas, né, com a mente, com o emocional, com o físico, com o comportamento, com energia, com frequência e tal. Mas chega uma época em que você se cansa, né? Chega uma época que você fala, cara, o que eu tô fazendo, né? Para onde que eu tô indo? E aí muitas vezes aqueles resultados que você está tendo não são os resultados que você havia planejado anteriormente. Mas o que é que está faltando? Porque eu sempre falo assim, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, tudo que você plantar, você vai colher. Todos os resultados que você está tendo hoje na sua vida, seja na vida pessoal, profissional, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, são frutos das sementes que você plantou. Né? Há quanto tempo? Há 1 ano, 2 anos, há 10 anos, 20 anos, talvez ontem, né? Então, quais são os resultados que você está tendo? E aí eu me deparei com essa situação há um tempo atrás e eu falei, cara, não tô tendo os resultados que eu gostaria de ter realmente. Então, o que eu posso mudar aqui? E foi onde eu comecei a procurar informações que começassem a fazer sentido para minha vida no momento agora, percebe? Porque uma coisa é você começar a trabalhar ali com 17, 18 anos e você chegar a uma certa faixa, né, uma faixa etária de idade aí dos 30, de 40 anos para trás, né? Você está no pique total, você está na sua melhor energia, você está na sua melhor, né, fase naquele momento. E aí você não começa a se planejar para tudo aquilo que começa a acontecer com o teu corpo, com a sua mente, não é? Depois aí dos 50 anos. E aí eu comecei a perceber que começou a mudar muito na minha vida. Muitas coisas, né? E aí se começou a fazer isso comigo, quem sabe também não começou a acontecer isso na vida da maioria das pessoas, né? De homens, mulheres. Como que essas pessoas estão se comportando após essa idade? E aí eu entendi que não, isso era algo que estava somente na minha mente. Eram ali as crenças que eu havia desenvolvido lá na minha fase, né, mais jovem ainda, lá por volta dos meus 30 anos, 35 anos, onde eu não me planejei para chegar aí aos 50 anos e após os 50 anos, né? E aí quando eu cheguei nessa faixa de idade, eu falei, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Mas era uma coisa só na minha cabeça, percebe? E aí eu comecei a olhar mais para mim, buscar ferramentas para entender o que realmente estava acontecendo comigo. Porque veja, nessa idade, né, nessa faixa etária aí, o que acontece com a maioria das mulheres principalmente? Nessa idade, aí, após 50 anos, para quem tem filhos, né? Os filhos começam já a sair de casa, vão para as faculdades ou se casam, né? Já querem morar sozinhos. E aí quando o casal ou a mulher ela tem 1 ou 2 filhos só, desculpa, ela começa a se sentir um pouco mais sozinha, né? Sim, não sei se isso já aconteceu com você que está aqui assistindo. Coloca aqui no comentário se isso já aconteceu com você. Então, muitas vezes isso é chamado de síndrome do ninho vazio, né? Mas é uma forma da pessoa entender que ela está presa, né, a uma determinada situação. Ai, desculpa. E aí ela começa Peraí. Tô me ligando uma hora dessa. Ela começa a se sentir sozinha, né? Isolada. É isso aí. A síndrome do ninho vazio. Eu já entrevistei pessoas que também passaram por essa situação, né? E aí, mesmo com tosse, eu desenvolvi não, né? Arrumei uma tosse aí que só por Deus. Mas vai dar tudo certo. Chega o olho lacrimeja assim.
Mas já passou por isso, né? Então, desculpa. E aí o que acontece? Nessa fase, se a mulher, né, ou mesmo os pais, não procurarem, né, algo diferente para fazer, entender essa situação, tende a entrar aí numa depressão profunda, o isolamento, a tristeza. Ele acaba ficando preso naquelas situações do passado. Acaba ficando, né, aprisionado aos filhos, quando na verdade os filhos têm que bater as asas, né, têm que ir. E aí ele não entende que ele pode renascer ali, que é o momento dele, né, dessa mãe ou desse pai começar a buscar o seu próprio renascimento, né? Começar a mudar o jogo da sua história, começar a fazer coisas diferentes, buscar novos aprendizados, começar inclusive ajudar outras pessoas, já que os filhos foram embora de casa, né? Ou estão indo, ou já estão adultos, né? Fazer alguma coisa diferente, mesmo que você não seja terapeuta, não trabalhe nessa área, né, do desenvolvimento humano com outras pessoas, mas como seria, né, aí uma pessoa que já está sozinha, já não tem mais criança, já não tem mais filhos pequenos, começar a praticar ali, né, o amor a outras pessoas, a crianças, aos netos, né, fazer algo diferente, uma pintura, ou desenvolver uma nova habilidade, ou se tornar um terapeuta, né? Quantos clientes eu já tive que começaram uma carreira como terapeuta depois aí dos 50 anos, porque era a fase que ele tinha tempo para se dedicar às outras pessoas, percebe? Então nada está perdido, não é assim? Então, você tem netos, né, Valquíria? Então, se reinventar, exatamente, aproveitar essa liberdade, né? O que aconteceu comigo, por exemplo, eu fui tendo os meus filhos em tempos bem espaçados, né? Eu tive a minha primeira filha aos 20 anos, depois eu tive a minha segunda filha acho que eu já tinha uns 38 anos, uns 36, 38 anos, mais ou menos. E então, assim, e o meu filho já bem 7 anos depois, né? Então, eu ainda tenho filhos pequenos, não tenho netos, mas eu já estava habituada desde da minha juventude, aí 17, 18 anos, a trabalhar com pessoas, né? Mas eu já tive vários clientes, né? Vários clientes com este problema, de se sentir completamente abandonada, sozinha, depois que os filhos foram embora. Ou o marido foi embora, ou houve uma separação, ou a pessoa nunca se casou realmente, né? Não tem um companheiro, uma companheira, e aí acaba ficando sozinho, quando na verdade poderia usar esse tempo, né? Se libertar de todas as amarras aí do passado, né? Porque, inclusive, esse aprisionamento mental, até fiz um vídeo pequeno outro dia, falando sobre essa questão, né? Oi, e a Nádia. Eu sei que o Instituto Nádia Fernandes. Seja bem-vinda, Nádia. Então, e aí, como eu estava falando, né, que na verdade o que acontece com essas pessoas é que a maioria começou a colocar a culpa, né, nas outras pessoas. A culpa na família que abandonou, a culpa nos filhos que foram embora, a culpa no marido que foi embora, a culpa na esposa que foi embora, percebe? Ou é porque não teve conhecimento, ou é porque trabalhou demais e agora não teve tempo para estudar, para fazer coisas diferentes. Então, assim, na verdade, a culpa não é de ninguém, é um processo, né? É um caminhar. Oi, Lani, Casa de Luz, seja bem-vinda, tudo bem? Então, assim, como seria, né, nós resgatarmos essa energia dentro de nós, fazer com que tudo aquilo que nós já fizemos lá quando éramos bem mais jovens, com aquela energia, aquela motivação, usar tudo isso após os 50 anos, né? Então, assim, começar a ajudar outras pessoas, começar a achar motivos para ser feliz, para recriar a sua própria história de uma forma diferente, com o que você pode, né? Então, realmente, assim, não há
desculpas para que a gente encontre o caminho da felicidade. Não é assim? Quem concorda com isso, coloca aqui no chat. Então hoje, para quem está chegando, é a minha primeira live do projeto que eu vou começar a fazer agora, exatamente sobre essas questões do aprisionamento que as pessoas, né, têm após aí os 50 anos, né? Então, assim, como seria nós começarmos a trabalhar essa questão da nossa vida, dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, dos nossos projetos após os 50 anos. E na verdade esse era um projeto que eu comecei a desenvolver antes, né, dos 3 anos aí de acontecimento que ocorreu. Então meio que me deu aquela paralisada, porque realmente não dava para começar esse projeto naquela época. Mas agora, né, é minha prioridade também trabalhar com essa questão das pessoas que já estão aí ou estão perto aí dessa idade. E eu vou usar, vocês vão ver muito aqui no meu Instagram, a figura da Fênix, né? E aí eu chamo de Fênix Reborn, né? Que é o renascer aí. Então, o que é que está faltando para você? Para você começar, sabe, a agir na sua vida. Porque como nós falamos lá no começo e a Valquíria colocou muito bem, né? Nós precisamos aproveitar isso, esse momento, né? E começarmos a buscar mais informações do que é que nós podemos fazer além de tudo aquilo que nós já fizemos anteriormente. E soltarmos, deixarmos para trás todo esse passado. E assim, é muito interessante que as pessoas, né, quando eu atendo, assim, elas falam, nossa, mas quando eu era jovem, nossa, mas quando eu tinha isso, aquilo. E como seria começar a desenvolver isso agora? Soltar o passado, porque o passado também é um aprisionamento, né, assim? Coloca aí nos comentários se você se sente assim também, meio que, sabe, preso ali, meio que preso, aprisionado lá no passado, em pessoas, coisas, né, tempo. E por conta disso, isso muitas vezes quando você quer fazer alguma coisa, isso se torna uma barreira na sua vida. Se torna sabe, uma muralha na sua vida que você pensa que você não consegue transpor essa muralha. Mas estão somente na mente humana. E aí, do que a mente humana, né, ela se alimenta? Dos pensamentos. Então, toda vez que nós pensamos, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu já passei da idade, vai alimentando isso, vai aumentando essas barreiras, não é verdade? Então, para nós transpormos, né, passarmos, atravessarmos essa fase com mais qualidade, com mais alegria, inclusive com prosperidade, com abundância, sabe, sendo aquilo que realmente nós viemos aqui para ser, fazer, ter, é colocar a mão na massa, é começar a agir. Então, como hoje, oi Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo, que legal. Aqui eu não estou conseguindo ver quem está entrando, quem está saindo, está meio que congelado aqui na minha tela, não sei porquê, mas aqui na minha cidade está chovendo bastante, está um temporal assim, e pode ser que, né, seja por isso, né? Mas como a Valquíria está falando, o autoconhecimento, ele nos liberta e aprendemos a honrar o passado. Show, Valéria, é isso aí, entende? Então, a ideia, né, inclusive desse projeto aqui, é buscar, né, aquilo que você tem de melhor, né? O que nós temos de melhor dentro de nós, que nós podemos usar, como nós podemos tornar isso que já está em nós, esse aprendizado de toda uma vida, de toda uma carreira, como que nós podemos transformar isso, né, em autoconhecimento. Porque veja, só tem autoconhecimento, como a Valéria está falando, a Valquíria, desculpa, se nós fizermos uso, né? É nós pegarmos as informações que nós buscamos lá fora e nós absorvemos essas informações, mas nós temos que praticar. Se não houver prática, se não houver repetição, não vai adiantar de nada. Eu sempre falo assim que é como
a fé sem obras, né? É uma fé morta. Então, se você não tem ação, não tem reação. Então, se você não age, se você não vai atrás daquilo que você quer realizar, aí muitas pessoas já falam assim, não, Adira, nesse negócio de realizar sonho não é mais pra mim, eu já passei da idade. Existe idade? É a pergunta que eu quero fazer agora, e coloca aqui nos comentários pra mim. Você acha que existe idade para realizar sonhos? Não existe idade. Qual é o melhor momento para você realizar o seu sonho? Qual é o melhor momento para você começar a desengavetar? Sabe aqueles projetos que você engavetou? Qual é o melhor momento para fazer isso? É agora. Que tal agora? Hoje. Né? Sempre há tempo, exatamente, Luiz. Então, comece a olhar para você. Não como eu fui lá atrás, quando eu tinha 30, 20 anos, 40 anos. Não é para olhar para essa fase já foi. Mas o que é importante para você é pegar aqueles conhecimentos que você adquiriu lá no passado, que muitas vezes você nem usou, porque você não praticou, porque, né, nessa fase aí antes dos 50 anos é uma correria danada. Embora eu também já passei dessa fase aí e a minha vida continua numa correria, né? Muitas pessoas que eu conheço, principalmente aí da área do desenvolvimento humano, é nessa fase aí pós os 50 anos que a gente mais trabalha, não é verdade? Mas para quem, né, para quem não é dessa área, para quem, né, só tem aí sua empresa, seu trabalho, não trabalha com outras pessoas nesse sentido, né, como terapeuta, como, né, trabalhador da luz, como muitos chamam, né? Mas sim, como que seria você usar, sabe, tudo que você aprendeu lá atrás teve um motivo, nada é perdido, nenhuma informação é perdida, ela vai se transformando à medida que você vai usando. Então, sonhar sempre, é isso aí, Valquíria, mas sonhar sempre e começar a planejar. Como vai realizar esse sonho? Porque o sonho deve ser sonhado, mas acordado. Entende? Quando eu principalmente falo dos sonhos, realização de sonhos, não é aquele sonho que você sonha quando você está dormindo. É aquele sonho que você, quando você olha assim para o céu, quando você fecha seus olhos assim, sabe, no dia, você fala, cara, eu queria tanto ter essa vida, eu queria tanto fazer isso ou aquilo. Esse é o sonho que você precisa começar a agir para realizar. E todo sonho, não existe sonho pequeno, não existe sonho grande, todo sonho é grandioso. Não existe sonho bobo, né? Muitas vezes também eu já tive clientes que falavam assim para mim, não, eu nem vou mexer nesse negócio de sonho não, porque meu sonho é muito bobo. Você percebe? Será que você que vai ouvir essa live depois, ou que está ouvindo, né, agora, pensa assim também sobre o seu sonho? Você tem um sonho bobo que não vale a pena você, né, se esforçar mais um pouquinho para realizar? Então todo sonho é plausível, todo sonho é digno de ser realizado. Oi Alexandra, seja bem-vinda, tudo bem? Então, qual é o seu sonho? Quais são aqueles sonhos que você engavetou? Comece a pensar sobre isso, porque exatamente nesses dias aqui, eu quero convidar você que já entrou aqui, que vai entrar depois, que vai ouvir essa live depois, a estar aqui comigo nos próximos dias, né? Nós vamos fazer exercícios, olha que legal, tô planejando uns exercícios aqui, então corre lá na gaveta, na gavetinha da sua memória, na gavetinha do lado, né, dos seus pensamentos, e comece a desengavetar ali. Qual é o sonho que você deixou passar em branco? E que, se você pudesse, se você tivesse aí como começar a trabalhar nesses sonhos, o que esse sonho te traria de bom? Não importa a sua idade, né? Eu estou falando aqui que o projeto é para pessoas aí de 45 anos para cima, mas de repente também quantos jovens, né? Tem aí que, sei lá, de 30 anos, 20 anos que não tem sonhos. Existem também. Ainda mais hoje, com toda essa correria, com tanta informação, as pessoas vão meio que perdendo a sua essência. Na verdade, ela não vai perdendo, né? Porque ninguém perde a sua essência, óbvio. Mas ela não está usando a sua essência
na sua totalidade. Isso é um desperdício, não é? Porque nós estamos aqui exatamente para experimentar o que há de melhor neste universo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Talvez você já até deve ter pensado assim, mas tem tanta tristeza no mundo, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, não é nem legal ficar pensando em realização de sonhos quando existem muitas pessoas, né, com tantas dificuldades. Cara, é agora, é nesse momento que você tem que entrar com o projeto da realização dos seus sonhos, fazer mais, fazer cada vez melhor. Porque nós só podemos ajudar o outro se nós estivermos bem, não é assim? Quem concorda aí, coloca aí pra mim. Tem como nós ajudarmos outras pessoas se você não estiver bem? Se você estiver de mal com a vida, se você não estiver prosperando? Não tem como. Porque nós só damos para o outro aquilo que nós temos. E também existe uma lei, né, que só volta para nós aquilo que saiu de nós, ou seja, só vai voltar para você aquilo que saiu de você. Então, quanto mais coisas legais, quanto mais coisas positivas, quanto mais coisas que te empodera, sabe? Para fazer o teu melhor, para ajudar as pessoas, para criar um mundo melhor à sua volta, mais isso vai retornar para você. E aí, de repente, o quanto que você poderia, né, começar um projeto também aí para ajudar as pessoas que não estão motivadas, percebe? Então vamos aqui, né, fazer aí uma manifestação, né, desengavetar aí os nossos projetos, tirar todas essas pessoas aí que já acham, já pensam que o mundo delas já acabou e começar a trazer essas pessoas para viver, para a vida, para esse, né, renascer aí, né, como uma fênix faz. E aí, para quem não sabe a simbologia da fênix, depois dá um Google lá, né, e procura lá a simbologia da fênix, porque ela tem uma simbologia linda, maravilhosa. Porque existem duas simbologias, na verdade, né, a fênix, né, que é uma simbologia, e a águia, né, que também a fênix e a águia praticamente é a mesma coisa, só que uma existe, né, que é a águia, ela existe, que seria assim, já essa fênix empoderada desse renascimento, ou antes, né, dela, no processo de vida dela, que também é muito parecido, né, com a fênix simbólica, né, mas de qualquer forma, como seria nós começarmos a usar isso, né, usarmos esses arquétipos, né, de empoderamento, de ressurreição mesmo da vida, porque não existe fim. Só porque a pessoa chegou aí nos 50 anos, 60 anos e não conquistou aquilo que ela planejou aos 30 anos de idade. Entende? Se ainda não terminou a sua vida, você ainda não dessomou, não, né, como muitos acreditam, não desencarnou, se você ainda não partiu desse planeta para outro ou dessa dimensão para outra, seja como você acredita, se você ainda está aqui respirando, vivendo, ainda é tempo de você continuar fazendo a experiência do Criador. Porque eu, por exemplo, acredito que todos nós estamos aqui para experimentar, para experienciar o divino, né? E ao contrário, né, do que muitas pessoas acreditam, e está tudo bem com relação a isso, eu acredito que nós estamos aqui como filhos desse Criador, né? Eu acredito que somos filhos dessa divindade, desse Deus que manifesta tudo em todas as coisas, que criou todas as coisas. E cara, se você é filho, né, filha desse Criador, imagina a potência que você é, imagina o poder que você tem de fazer as coisas, de se reinventar. Para quem costuma ler a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, já li a Bíblia praticamente umas 10 vezes assim, sequenciada, mas ao longo da minha vida aí, depois, né, que eu desde minha adolescência que eu leio muito a Bíblia, mas com essa intenção, sabe, com essa investigação de como acessar mais, como que eu posso me aproximar mais desse Criador,
Porque embora eu saiba que ele está em mim, né? Está em tudo, está em todos, mas o que mais é possível que eu ainda não aprendi? E quando eu tiver acesso a essa informação, sabe, o que é que eu posso fazer mais? Então, para todas as pessoas que, sabe, que acreditam que tem algo maior, se conecta. E nessa experiência que nós vamos fazer aqui no meu Instagram, porque inclusive eu escolhi fazer isso, eu decidi fazer isso, e até a chuva contribuiu comigo agora, parou aqui de relampejar, de trovejar, parou, cessou. Então assim, a nossa mente é super mega poderosa, mas você é que tem que estar no comando dela. É você que tem que tomar as rédeas da sua vida. É você que tem que estar à disposição dessas energias que vêm da fonte criadora de tudo que é. Então você precisa estar na aceitação. Você precisa se permitir ser, fazer, ter, realizar aquilo que você deseja. Inclusive os seus sonhos, né? Então não depende das outras pessoas. Porque as outras pessoas vão contribuir com você. Mas o primeiro passo, quem vai ter que dar é você e não a outra pessoa, né? Que é o efeito formiguinha, é o efeito, né? Quando se dá certo para uma pessoa, se já deu certo para uma pessoa, é certo que vai dar para você também. Pode demorar um pouco, pode demorar alguns anos, talvez demorou a vida toda. E de repente, como seria começar agora, né? Então, esse é meu projeto, né, desses próximos dias. Então espero que você esteja aqui comigo, convide mais pessoas para estar aqui com esse projeto. Amanhã também eu vou estar nesse horário, porque realmente assim, eu não defini um horário melhor para esse trabalho, mas 6h30 eu acho que é um horário bem legalzinho assim, porque inclusive é pouco tempo, né, que nós vamos ficar aqui, e os exercícios. E aí amanhã eu vou falar com vocês sobre como você começar a colocar a mão na massa, né? Então veja se você tem aí algum projeto, alguma coisa que você quer fazer ou deixou de fazer porque você não entendia como que é isso. E aí nós vamos começar a trabalhar, né? Com ferramentas, mas você precisa estar aqui ao vivo também para fazer, porque inclusive vou trabalhar com comandos, né? Não sei se você sabe, mas existem alguns comandos, né, que nós chamamos de comandos quânticos, que quando eles são ativados, ajuda você a ativar, a ampliar, né, a amplificar o seu campo de energia. E todo ser tem campo de energia, quer seja seres, né, vivos ou um objeto inanimado, como por exemplo a minha cadeira aqui, né? A minha cadeira tem energia, porque ela tem a minha energia. Quando você senta lá no banco do metrô, ou do ônibus, ou do avião, você está entrando em contato com a frequência daquelas pessoas que já sentaram naquele banco. Quando você entra em um ambiente, você também entra em contato com a frequência de todas aquelas pessoas. E aí, como que você pode fazer para ampliar o seu campo de energia? Como que você pode amplificar a sua mente para você captar mais ondas de frequências que vão te levar para um outro nível? Percebe? Então, assim, é um trabalho bem legal que eu quero fazer aqui no meu Instagram. Inclusive, veja só como que as coisas funcionam, né? Eu sempre gosto muito de fazer lives e palestra em outras redes, né? Nas minhas outras redes. No meu Instagram não, no meu Instagram eu sempre fui convidada para fazer lives, mas quando você decide, você fala, vou começar agora, vou parar de procrastinar. E isso por quê? Porque quando nós nos calamos, quando nós temos uma informação que é preciosa, uma informação que já ajudou você, uma informação que já ajudou muitas outras pessoas, e você se cala, você se fecha, você pode estar permitindo, né? Você pode estar fazendo com que outras pessoas vão dormir, sofrendo, chorando, com depressão.
E quando você abre a sua boca, quando você começa a compartilhar, você permite. Você diz assim, universo, eu quero dar a minha contribuição, quero fazer a minha parcela. E quantas pessoas, quando ouve a sua live, quando ouve um vídeo seu, ou quando você coloca uma mensagem positiva de motivação, podem dormir mais felizes, com mais esperança. É sério? Então, assim, o índice de ansiedade, de depressão, só nesse, pós esse evento que nós tivemos aí, que todo mundo sabe, eu nem gosto muito de ficar falando sobre ele, enfim, sobre esses últimos acontecimentos que houve aqui no planeta todo, 25%, o percentual de 25% de aumento de ansiedade e depressão. Aí você fala assim, não, mas 25% é pouco. 25% só nesse período, após esse período. Agora, imagine o tanto que houve para trás, eu me lembro que uns 2 anos antes aí, de tudo acontecer, eu participei de 2 palestras, uma nacional e uma internacional, falando sobre, a tristeza, enfim, e o índice era muito grande, porque aí eu fui pesquisar, o índice das pessoas que acabavam com a própria vida, era muito, muito, muito mesmo. E aí eu sei que nessas 2 palestras que eu participei, que eu fui palestrante, uma palestra foi nacional, outra internacional, eu fiquei assim chocada. Inclusive, para criar essa palestra, eu passei mal durante assim uns 15 dias. Tamanho foi o contato que eu tive com pessoas, sabe, que eram extremamente deprimidas, que eram pessoas que sofriam mesmo. E aquilo realmente, esse contato, sabe, de estar falando com essas pessoas me deu uma balançada. Mas por quê? Porque exatamente acontece isso, você entra no campo das pessoas, você entra em conexão, em ressonância com isso que está acontecendo. E se você não sabe depois sair deste problema, você pode continuar, inclusive, sentindo, dor, tristeza, sem saber por quê, nem de onde vem. É o que acontece com a maioria das pessoas, com o efeito coletivo, o efeito do pensamento coletivo. Isso é vibração, isso é energia. Então, por isso que eu falo assim, quando nós queremos melhorar algo, nós precisamos pensar naquilo que nós queremos que seja melhorado. Se você quer saúde, você tem que vibrar pela saúde. Não adianta você pensar assim, eu quero melhorar porque eu estou com dor de cabeça. Você tem que pedir, você tem que agradecer pela sua saúde e dizer, eu sou saudável, eu vibro pela minha saúde. Então, a mesma coisa acontece com essa prisão emocional e mental. Isso acontece em todas as faixas etárias, óbvio, mas principalmente nesse período aí, depois que a pessoa ela começa já a passar aí dos 40 anos, ela já começa a pensar que já está chegando o fim, que ela não tem mais o que fazer, que ela não vai ser mais contribuição na vida das pessoas. E como seria, poder ajudar essas pessoas? Então, se você que está ouvindo agora, que eu sei que você que está ouvindo agora, já trabalha com isso. Aqui, várias pessoas trabalham com desenvolvimento humano, já fazem isso, show de bola. Mas quem vai ouvir depois, comece a pensar sobre isso. Como nós não temos aí não veio aqui, no nosso manual, data, hora, que nós precisamos abandonar tudo isso, passarmos aí, darmos o ar da nossa graça em outro lugar, em outra dimensão, em outra realidade, nós precisamos fazer. Como eu disse, enquanto você está respirando, há esperança, há possibilidade. Agora imagina alguém, recentemente eu atendi uma pessoa, e a pessoa, ela tem aí, ela já entrou nesse período aí
dos 60 anos. E pensa numa pessoa assim, sabe, toda motivada, toda pra cima, querendo fazer acontecer. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, que energia essa pessoa tem. Quando eu crescer, eu quero me parecer com ela. Ou seja, ela veio assim, sabe, com uma motivação, mas o atendimento dela foi exatamente por outra coisa. Mas foi assim, para poder ajudar, ela queria uma mentoria comigo sobre como ela poderia alavancar ali os seus negócios, né, como terapeuta. Então veja, após os 60 anos, essa pessoa está motivada a motivar outras pessoas, percebe? Então não há tempo, né? Tá certo? Então coloca aqui para mim no chat se você entendeu, se você está gostando aqui dessa live enquanto eu tomo um copinho de água. Depois você pode convidar, né? Mesmo depois que essa live acabar, você pode convidar aí outras pessoas, enviar para outras pessoas, pra gente fazer esse mutirão aqui, dos 50 mais aí, dos 60 mais, 70 mais, quem sabe 100 mais, né? Porque hoje em dia existem tantas pessoas aí que já ultrapassaram aí os 100 anos, não é verdade? Então, vamos colocar a mão na massa. Por quê? Porque o medo... Cara, o medo vai existir a todo momento. Enquanto houver vida, vai haver medo. Mas aí não é aquele medo de prevenção. Eu sempre falo assim, existe o medo da prevenção, né? Que é aquele medo que quando você vai atravessar a rua, você tem que olhar de um lado e olhar para o outro. Você está indo de carro, você vai ter que olhar no semáforo e olhar. Eu posso ir? Não posso ir? Né? Abriu, né? O semáforo abriu, posso ir? É a prevenção. Se você está passando num lugar que tem um buraco ali, outro aqui, você vai olhar e vai ativar dentro de você um certo medo de precaução, não é assim? Imagine uma criança aí, peraí, meu microfone estava caindo. Uma criança, por exemplo, meu filho ele tem 7 anos. Se ele não tiver medo nenhum, ele vai sair correndo, né, abrir o portão, vai sair correndo, vai atravessar a rua, isso é extremamente perigoso. Não é verdade? Ou subir as escadas correndo, descer correndo. Então eu preciso falar com ele sobre isso, o perigo que ele corre se ele fizer isso. Então, praticamente, de uma certa forma, eu estou inserindo nele um medo. Né? Olha, não faz isso porque se você fizer, você pode cair, você pode ser atropelado. É um medo. Mas depois que meu filho tiver aí 14, 15, 16 anos, 20 anos, e ele ainda continuar com medo de atravessar a rua e precisar da mamãe para segurar a mão, aí já é um problema, percebe? Então, esse aprisionamento mental também encaixa aí no medo, nesse medo de tudo que você vai fazer, você tem medo. Você tem medo do que as pessoas vão falar, medo do que vão pensar de você, medo de você se expor. Isso, sim, é um aprisionamento mental. Mas o medo, por exemplo, antes de começar aqui a live, eu tava com medo, né? Era um medo assim, uma certa ansiedade. Será que a chuva vai passar? Será que vai parar de trovejar, relampejar? Mas aí foi aquietando, né? Voltou a luz e aquilo passou. Era só, percebe? Era um medo provisório, uma ansiedade provisória. Mas se mesmo depois que tudo passou, a energia voltou, a chuva passou e eu continuar com aquele medo, aquela ansiedade, eu já preciso investigar, não é assim? Então, como seria nós nos libertarmos, né, de todas essas amarras, todos esses medos que estão lá embaixo do tapete? Que basta você ouvir uma música, basta você ouvir um barulho, basta você se olhar para alguém, né? Alguém olhar para você já se fecha, entende? É como se fosse um casulo ali que você acaba fechando e só fica olhando por um buraquinho. Aí quando não tem mais ninguém por perto, aí você sai da caixinha. É isso que nós precisamos curar. Né? É disso que nós precisamos nos libertar. Porque se nós, inclusive eu volto a falar de novo, se eu, você e as pessoas que se consideram filhos do Criador,
filhos de Deus, filhos do universo, como você queira chamar, você tem medo de quê? Entende? Você se sente aprisionado a quê? A quem? Ou ao, né? A que, a quem ou o que, né? O que é que está te aprisionando? Enquanto você não fizer essas perguntas, vai continuar sendo refém. E aí nem é refém das outras pessoas, nem é refém das outras situações, é refém de si mesmo. Porque não importa o que fizeram na nossa vida ou na sua vida, o que mais importa é o que é que você está fazendo com aquilo que está acontecendo com você. Quer você esteja, quanto mais percepção, quanto mais consciência você tiver de tudo que acontece com você, daquilo que você tem medo, daquilo que você deixa passar, mais o momento, né? Mais se torna importante você ir atrás. Entende? Quanto mais consciência você vai trazendo sobre essas questões, mais rápido você precisa tomar providência. Porque uma coisa é você não ter consciência. As coisas vão acontecendo. Você não sabe nem por que estão acontecendo, esse medo, essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade, essa insegurança. Outra coisa é quando você começa a tomar consciência disso. E aí, se você não começar a agir, tudo que está lá embaixo do tapete começa a emergir também. Tudo que está no fundo desse poço começa a subir também. Quer ver como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar essa live, né? Como eu disse, ela não é muito tempo não. Por exemplo, quem aqui já foi a um lagoa? Quando eu morava lá em Minas, eu passava muito perto, assim, tinha muitas lagoas e lagos próximo ali de onde a gente morava. Então eu brincava muito ali nos lagos, nas lagoas, né? Brincava ali de tomar banho com as amigas, com os amigos, com meus pais, meus irmãos. E aí, quando você está chegando ali perto, tá tudo muito sereno, né? Tá tudo paradinho ali. Até dá medo, né? Você não pode entrar num lago, numa lagoa, por exemplo, se você não souber a profundidade daquilo. Porque, inclusive, a parte superficial mascara o que está no fundo. E aí, quando você se aproxima, você vai andando bem lentamente, dentro ali, entrando na água, e vai criando ondas, não é assim? Ou quando você de longe joga uma pedra ali bem no meio, começa a onda, começa no meio, começa a se propagar para as bordas. E essa pedrinha, quando vai entrando lá, né, vai adentrando ali no lago, ela começa... provavelmente deve ter algum barulho, alguma coisa assim, mas ela começa a mexer na água. E tudo que está ali, os outros seres que estão ali dentro, né, começam a ficar alertas. Está acontecendo alguma coisa lá em cima. E aí, quanto mais você vai entrando, quanto mais barulho você faz nas bordas ali, mais você chama a atenção dos seres que estão lá no fundo. A gente pensa que eles estão dormindo, mas eles só estão parados. Então, e aí eles começam a subir. E aí, na mente, a mesma coisa, aquilo que você pensa que está lá, sabe, lá no fundo, que já está esquecido, quando você começa a mexer, ela começa a emergir. Oi, Valéria, boa noite. Ah, lindona, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Não é o momento de você fugir, é o momento de você aceitar que está acontecendo isso, que existe coisas ali nas profundezas da sua consciência que estão emergindo, que simplesmente precisam ser compreendidas, transformadas ou muitas delas ressignificadas, não é assim? Então, quando nós perdemos esse medo de investigar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel aqui nessa história? Você começa a movimentar essas energias que ficaram aprisionadas, essas informações, né, que ficaram ali guardadas há muito tempo. Esses arquivos, eu sempre falo que são arquivos ocultos, né? Ocultos porque nós não estamos vendo,
nós não estamos nem percebendo, mas eles estão ativos o tempo todo. E tudo que você faz, tudo que você fala, cada comportamento seu está ligado a isso que também está lá nos seus arquivos ocultos, na sua memória. Agora imagine uma pessoa que já está aí com 50, 60, 70 anos. Quantos arquivos ocultos tem ali? Inclusive muitos arquivos que precisam ser ressignificados. Muitos arquivos que a pessoa foi ouvindo durante toda a sua vida. Muitas vezes que ela era incapaz, como eu disse, não dava conta, que ela era insuficiente, que ela não teve estudo suficiente e coisas assim. Percebe? E tudo isso precisa ser trabalhado. O que a gente faz, né? O pescador, né? O pescador ali em volta desse lago, em volta dessa lagoa, desse rio. Como que ele vai puxar aquele peixinho que está lá no fundo? Ele não precisa pular de cabeça lá dentro do rio, não é assim? Ele joga lá eu não sou pescadora, então não sei, a isca, né, o anzol ali, né, com a linha, bem longe, com uma iscazinha, e espera ali que o peixe, né, venha ali, e aí ele vai puxando aos poucos, e assim ele inicia a sua pescaria, é assim? Ora ele pega peixe pequeno, ora ele pega peixe grande, mas ele vai pescando. E muitas outras vezes eles jogam aquelas redes, né? Lá em Minas, lá eles chama de tarrafa, eu não sei como você chama aí no seu estado aí. Mas aquelas redes, né, de pesca, então eles jogam aquilo lá dentro e fica esperando um pouco. E quando eles puxam, vem peixe, mas também vem outras coisinhas que estavam ali, né, naquele espaço ali junto com os peixes. Então, quando nós jogamos essa rede na nossa mente, para arrastar devagar, não é de forma abrupta não, é lentamente, puxando lá do fundo, sabe? Fazendo ali uma pescaria desses sentimentos, pensamentos e emoções que já não servem mais pra gente, nós também vamos puxando com essa rede, nessa pescaria mental e emocional, coisas fantásticas, verdadeiros tesouros que ficaram escondidos lá nas profundezas da nossa consciência. Então, uma coisa vai equilibrando a outra. Por isso que eu falo assim, não tenha medo de se conhecer. Não tenha medo de buscar quem é você. Não tenha medo de olhar para dentro de você. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ferramentas. Não é assim? Mas é importante você se conhecer. E esse autoconhecimento, né? Ele vem a partir também do que está fora. Porque muitas coisas que estão aqui dentro de nós só vamos compreender se nós buscarmos coisas externas. Então nem tudo está dentro de você. Muitas vezes para você aflorar o que está dentro de você, você precisa buscar de fora. E uma coisa vai combinando com a outra e você vai se transformando na pessoa grandiosa, poderosa, magnífica, né? O espelho, né? A experiência do Criador aqui na Terra, que é você. Eu sempre falo assim que o universo, né, Deus, o universo, ele é um quebra-cabeças gigante. E cada ser, cada pessoa, cada criatura aqui neste universo é uma peça desse quebra-cabeça. E quando nós abrimos mão de não nos movimentarmos, não agirmos, o universo vai ficar faltando uma peça que é você. Percebe? Então, tudo tem que se encaixar para que isso continue fazendo, né, continuando essa experiência, continuando essa criação. Entende? Então, quantas pecinhas está faltando aí na sua mente, no seu pensamento, na sua vida, nos seus comportamentos? Qual é o quebra-cabeça da sua vida que você ainda nem começou a montar, sabe? Você nem, como faz as crianças, né? Joga ali aquelas pecinhas e começa a procurar, investigar. E como seria sermos iguais às crianças? Não ter medo de errar. Começar simplesmente a encaixar as pecinhas.
Essa não encaixou? Põe lá, procura outra, encaixa essa, beleza. E vai procurando, quando você menos esperar, menos se der conta, seu quebra-cabeças já está montado quase no final. Porque isso tem que ser, inclusive, divertido. Não é assim? Viver é divertido. E quando nós aprendemos a usar esse poder que existe dentro de nós, a gente se liberta disso, não é assim? Então, é fantástico. Eu creio que você que está aqui já entendeu a mensagem, então propaga isso, conto com você para me ajudar nessa empreitada aqui, né? Vamos resgatar aí o povo, as pessoas, para criar mais e melhor aqui, para ser contribuição neste planeta maravilhoso, tá bem?